Eu lembro. Você está há quantos anos, Rodrigo? 35. Eu tenho 37, então a gente tem idade parecida. Eu lembro na escola, eu nunca vou me esquecer disso, me marcou muito. Na época que se comprava jornal, né? Eu comprava todo dia o Lance. Né? Todo dia não, mas quando, tipo, pós-jogo eu comprava o Lance. E aí eu lembro de uma matéria até hoje que eu vi que era assim. Isso faz mais de 20 anos, olha, senhora, isso vai ser que tá nas fraldas. Calma aí. Era uma matériazinha mostrando assim. Dinheiro que clubes no mundo fazem com marketing esportivo. Eu nunca nem tinha escutado esse termo na época. Né? E aí tava lá todos os clubes europeus, acho que o Manchester United que fazia mais dinheiro na época, e era parada de tipo 80 milhões de euros por ano. E aí, tipo, São Paulo, na época, era o que mais fazia dinheiro com marketing esportivo, era a parada de tipo 6, sabe? Era a parada assim. A gente, Né? falei, caramba, olha isso aqui, falei, cara, a gente tá perdendo aí os clubes da Europa já fazem isso há muito tempo. E aqui tem muita gente, né? O potencial brasileiro é muito gigantesco. E aí, e o São Paulo de fato fazia mais que os outros, né? E aí, o tempo passou, quando que você acha que isso começou a mudar pra quê? Que a gente começou, os clubes, né? Começaram a ver futebol como um negócio que as associações fazem pra os times ficarem saudáveis, ganhar dinheiro e contratar melhores jogadores, essas coisas. Quando que isso virou? Tá, deixa eu dividir isso em duas questões interessantes. Uma é em relação ao jornalismo, porque eu cubro negócios do esporte e isso vira um rótulo, assim, né? E eu sou especialista, tal, me vendo assim. Mas, como você bem diz, 20 anos atrás já tinha reportagens sobre isso. 100 anos atrás já tinha. Se você pegar arquivo de jornal dos anos 30, 40, você já tinha matérias sobre dinheiro, sobre cartola, sobre discussão de calendário. Todas as questões que são importantes para o negócio do futebol já eram assunto de cobertura da imprensa. Então, a grande diferença de mim para outros é que eu me digo especialista e eu não cubro o campo. Eu não falo de campo. Se vocês me perguntarem como é que foi o jogo, eu posso chutar alguma coisa, prefiro não para não falar besteira, mas eu me vendo como especialista. Sim. Então, mas a cobertura de negócio ela sempre existiu. A gente só não chamava ela desse jeito. O marketing esportivo também já existia há mais tempo do que a gente estava acostumado a chamar. Então, assim, quando começam as transmissões de futebol nos anos 50, 60, já começa a crescer o negócio do futebol, porque os clubes eles deixam de depender só do amistoso, da bilheteria do jogo para se financiar, eles começam a ter transmissões das partidas. Quando vem os patrocínios de camisa, nos anos 70, ainda com valores muito baixinhos, anos 80, ainda com restrições, anos 90 a coisa cresce, já é negócio do esporte, já é marketing esportivo. Só que ainda não tinha uma cobertura que desse nome às coisas. Então, o negócio já estava lá. A partir dos anos 2000 é que a coisa começa a se estruturar, porque você começa a ter veículos que só cobrem negócio do esporte, sport business. Você tem especialistas de marketing esportivo que já estão trabalhando com aquilo há 20 anos, porque são os caras pioneiros dos anos 80 que já estão vendendo. Aí começa a comparar com outros esportes. Começa a comparar. NBA, NFL, os americanos, né? sempre estão 20 anos na frente da gente em qualquer coisa. Então, a Premier League já está estabelecida desde o começo dos anos 90, as ligas europeias também. Então, anos 2000 a coisa fica muito mais madura, anos 2010 deslancha, tem movimentos de investidores, né? MCO, tudo fica muito mais complexo. Mas negócio, futebol sempre foi. Que louco isso. Exagerei na resposta, né? Não, mas é isso aí. Mas o que eu, assim, que eu queria saber justamente é que a gente, nos últimos, sei lá, 10 anos... Quando que ficou sério, você quer saber, né? Quando que as pessoas passaram a levar a sério... Quando os clubes passaram a levar isso a sério, que tinha que... É porque a gente tá falando de negócio, mas eu acho que a palavra que a gente sempre repete muito no futebol brasileiro é a questão de ser profissional. A responsabilidade, né? talvez. Cara, eu sinto muita diferença, assim. Quando eu era estagiário, repórter da Máquina do Esporte em 2010, eu falava, por exemplo, com o diretor de marketing do Palmeiras. E primeiro que naquela época do Arnaldo Tironi, presidente, tinha, assim, 5 diretores de marketing no Palmeiras. Porque um era filho do fulano, o outro era filho do cicrano, o outro era indicado político, um deles era o coordenador. Era uma coisa amadora e bagunçada. E eu lembro de conversar com um deles que falava assim, não... Pô, mas o que vocês estão fazendo no departamento? Porque eu ligava para todos os gerentes de marketing toda semana. Não, a marca Palmeiras ela é muito forte. Você fazer muita coisa ela engaja muito, é uma paixão nacional. Tá bom, não, tudo bem, mas o que vocês estão fazendo? Assim, o sócio torcedor, era uma novidade. E o cara não conseguia avançar, ele não conseguia desenvolver, sabe? Você percebia claramente. Eu estagiário, recém-formado, já percebi ali que era um cara amador que estava tentando me engambelar e não conseguia.
Hoje, cara, você vai nos clubes de primeira divisão, ali, 15, você vai encontrar gente profissional em todos eles. Você vai encontrar diretor de marketing, diretor financeiro. Né? Nesse começo, tinha diretor financeiro do Cruzeiro que não sabia me explicar questões de balanço. Não sabia explicar questões de borderô. Por que esse número está aqui? Não sei. Entendeu? Hoje não acontece mais, os clubes estão estruturados. Então eu diria que essa chave da profissionalização ela mudou ali meados dos anos 2010, 2015, é que a chave ela muda diferente para cada clube, né? Tem clube que a chave no Palmeiras, o Paulo Nobre faz essa mudança. Sim. Claramente é 2013 para frente. O Galo foi ontem. O Flamengo também em 2013. O Grêmio um pouco depois, enfim. Mas você vai... Começam uns na frente, né? Isso é muito louco, porque, tipo, essa parada de diretor financeiro e também do marketing, você acha que, pelo potencial do Brasil, a gente já está chegando no teto disso ou vai ter um caminho para onde que eles vão explorar mais? Eu falo porque, assim, a gente sempre usa, você até falou que o esporte americano na frente. Mas é diferente a cultura também. Aqui, por exemplo, a gente é muito mais consumidor do clube, né? Assim, a gente é muito mais consumidor do que só fã, né? Tudo bem que lá eles têm o consumo é diferente, né? O jeito de consumir. Você acha que a gente já explorou muito ainda ou tipo tem um lugar vago ainda para explorar que a gente não tá sabendo? O lugar vago nesse ciclo de desenvolvimento, né? Você vê, o esporte ele era todo amador, a estrutura do clube, né? São presidente amador, vice-presidentes, diretores, era todo mundo amador. Aí o clube começa a se profissionalizar e começa a colocar primeiro o gerente, que responde para um diretor amador, que responde para o presidente amador. Aí o diretor ficou profissional também. Então, foi profissionalizando de baixo para cima. Entendi. Qual é a última figura que ainda é amadora? O presidente. Né? As SAFs, elas começam a mudar isso quando os donos, eles não é que eles são figuras profissionais, eles são donos. Mas eles têm, no mínimo, uma cabeça diferente, porque... no fim do dia, o dinheiro que está em jogo é o dinheiro deles. Sim. Então muda um pouco a natureza. Prestar contas, a prestação de contas, a responsabilidade. Porque eu acho que agora tem uma pessoa que a galera pode culpar ou não. Também eu acho que é mais fácil de você ir atrás, você já podia sabe? culpar o presidente do clube. Sim, mas Só eu falo, que troca, acabou o mandato, É. ele vai embora, ele não é responsável pelo que ele deixou para trás. Pô, legal. Tem uns negócios interessantes da gente comentar sobre isso, porque eu conversei com o Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, veio aqui, né? Porque, se eu não me engano, porque a gente falando da questão profissional, de finanças e tal, tem uma outra questão nisso no futebol brasileiro, que é a questão política, que atrapalha tudo em todos os clubes, né? E essa questão política, se ela não for ajustada, não consegue resolver o resto. Tipo, o Flamengo mudou o estatuto para que o presidente que fizesse dívida fosse responsável por ela. Se ele for embora, ele tem que arcar com aquilo ali. Então o cara não é nem maluco de fazer a dívida de... né? Mas aí quando eu falei com o Barcelos, eu perguntei se tinha esse tipo de mecanismo na internacional. Ele falou que não tinha. Então, assim, e a maioria dos clubes não tem. Essa que é a realidade. A gente vê a situação de São Paulo, eu vi os torcedores são paulinos falando, que eles estão desesperados, que eles não veem futuro. Porque eles sabem que quem vai ser eleito depois do Casares vai ser quem o Casares indicar, e o São Paulo, há um tempo atrás, mudou o estatuto para deixar os caras ficar lá mais tempo, e tudo isso vai atrasando a vida do clube, né, e vai acumulando dívida. O que é? Tentar explicar pra gente. Porque a gente fica falando, o Galo tem 1 zilhão de dívida, mas agora é SAF. Aí o Corinthians tem a dívida que, meu Deus do céu, todo mundo tem dívida. E dívida, Vasco, né? Todo mundo tem dívida. E assim, se você parcelar uma compra em 10 vezes, você tem uma dívida. Eu sempre falo, joga pra frente. Se você pagar todo mês, não tem problema. Exato. O problema são as dívidas que você não paga. Exato. Elas vão se acumulando eternamente. Só que a gente vê esses clubes com esse crescimento de dívida todo ano durante décadas e fica nisso. Sabe, por que os clubes de futebol têm tanta leniência em ficar devendo pra todo mundo e continua contratando, continua fazendo? Como é que é essa loucura do nosso futebol? Primeiro assim, o clube de futebol ele não tem fim lucrativo e mesmo os que são empresas, que teoricamente estão lá para dar lucro, não dão lucro. Né? E a chance é muito pequena, a gente pode ver pelo mundo mesmo. E assim, o Manchester United dá lucro, os donos tiram o lucro, todo mundo cai matando em cima deles. Ficou 10 anos assim até vender, não conseguiu. Então assim, primeiro ponto é esse, não tem lucro. Tudo que o clube arrecada, ele gasta, e ele gasta com um fim esportivo de ser campeão. Beleza. Então ele gasta cada vez mais. Você pega os gastos de todos os clubes do mundo, eles gastam cada vez mais. O jogo é você poder arrecadar cada vez mais
você poder gastar cada vez mais e você ser eficiente no gasto para você poder tentar ser campeão. Alguns clubes tentam acompanhar o ritmo daqueles que estão crescendo mais rápido. E é aí que eles fazem essas loucuras, né? E eles fazem dívidas. A dívida, assim, qualquer coisa que você compra, adquire e deixa para pagar depois é uma dívida. E não é só aquela dívida no sentido popular do, comprei, não paguei, dei um calote em alguém, vira uma dívida. Então, comprou um jogador parcelado, você vai pagar ele em 5 vezes, em 5 anos, é uma dívida que você fez. E não tem problema em você fazer dívidas num clube de futebol. Assim como não tem problema em fazer dívida numa empresa, num governo ou numa pessoa. Você financiar o seu apartamento. O que é importante? Que você consiga ter condições de pagar aquela dívida. E é isso que grande parte dos clubes não tem. Eles compram jogadores, eles prometem salários e eles não pagam, né? Agora, por que dá a impressão de que nunca estoura a conta? Porque o clube não vai à falência, né? Ele não abre falência aqui numa empresa. Ele não chega como o Corinthians, num ponto de mais de 2 bilhões de dívida, que deixa de pagar, toma uma execução, toma um transfer ban eventualmente, passa um constrangimento, tem uma coisa penhorada, mas fecha as portas. Ele nunca fecha as portas. Então fica essa impressão de que nada acontece. Mas se você avaliar ao longo de décadas, os clubes eles vão apequenando e eles vão perdendo importância esportiva, cara. Assim, o Botafogo até o Textor era um Botafogo que claramente tinha apequenado. Ele não conseguia mais competir na primeira divisão. Ele chegava, apanhava, caía, ia para a Série B. A dificuldade do Vasco agora. Você tem uma dificuldade enorme. O Vasco é outro. O Santos, né, embora não tenha caído só uma vez, é um clube que já não consegue mais competir onde deveria. Por quê? Porque ele não tem arrecadação, ele não tem gasto, ele não consegue se sobressair, se endivida, começa a sufocar e ele cai. E se a gente tratar de outros clubes, Guarani, Portuguesa, Curitiba, Sport, a gente está falando de clubes que são campeões brasileiros. Cadê esses clubes? Eles não conseguem mais competir porque eles não têm condição financeira para estar lá. Então, a penalidade vem, só que ela vem espaçada. A gente não percebe ela de um ano para o outro, mas ela está lá.